pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar agora sobre a negação lógica do sim então. Vou falar sobre a negação e também a equivalência, tá? Vamos começar falando aqui da negação lógica, quando o nosso conector é o sim então. Eu sou a professora Elis Pires e vem comigo em mais essa aventura. Bom, vou colocar aqui uma determinada situação real que acontece aqui em casa, né? Eu sempre falo com a minha filha, se você fizer uma massagem no meu pé, eu te dou R$10. Ah, tá lá, é uma condição. Eu coloco uma condição para que eu dê R$10 para ela. Como é que eu nego? Qual é a negação dessa frase? Qual é a negação lógica dessa frase? Vamos pensar. Eu coloquei uma condição e o que vai acontecer se essa condição for cumprida? Então, o que seria a negação lógica? Ela fez a massagem e eu dei os R$10. Ela não fez e eu dei os R$10 assim mesmo? Ela não fez a massagem e eu não dei os R$10? Ou ela fez a massagem e eu não dei os R$10? Então vamos pensar. Às vezes é comum você pensar assim, então se fizer a massagem no pé eu dou R$10, então se não fizer eu não dou. Ok, letra C. Mas será que é isso que está sendo falado ali? Não. Ali não foi falado nenhuma condição para o caso dela não fazer a massagem. Ali foi falado uma única condição para o caso dela fazer a massagem. Estou me comprometendo a dar R$10 caso ela faça a massagem. Então, qual é a negação lógica? É o que torna essa frase falsa. É o que faz eu cair em descrédito com ela, né? Que seria o quê? Ela fazer a massagem e eu não dar os R$10. Isso é o que vai fazer essa frase cair em descrédito. Ela não vai mais confiar em mim. Ah, não, da outra vez você falou que ia me dar R$10 se eu fizesse, eu fiz e você não deu? Ou seja, você mentiu. Então, eu posso dar os R$10 em qualquer situação. Ela pode não fazer a massagem e eu dar os R$10 assim mesmo. Eu não estou falando nada sobre isso, eu não estou falando nada sobre ela não fazer. Eu só estou afirmando que se ela fizer, eu dou os R$10. Então, vamos verificar aqui. O que seria isso utilizando aqui os conectores lógicos, né? Fazer a massagem é a situação A. Situação B, eu dar os R$10. Então, vamos lá. Se acontecer A, então acontece B. O conector é aquela setinha ali indo do A para o B. Então, está me dizendo que se o A acontecer, o B vai acontecer. Qual é a negação? É acontecer o A e não acontecer o B. Então, a negação desse se então é um E. No caso, o A fica verdadeiro, permanece do jeito que está e eu nego a situação B, ok? Vamos ver, olha só uma outra situação para ficar até mais fácil de ser entendido. Olha o que está dizendo ali. Se não jogar na loto, não ganha na loto. Uma coisa muito óbvia, né? Se eu não jogar, eu não ganho. Então, o que seria o absurdo aqui? O que seria o erro aqui? Seria eu ganhar na loto sem ter jogado. Imagina essa situação, não tem? É a negação lógica, né? Não jogar na loto é a situação A. Não ganhar na loto, situação B. Se A, então B, ou seja, se eu não jogar, eu não ganho. Qual é a negação? Eu não joguei e eu ganhei, mas eu nego a situação B e eu mantenho a situação A. Então, não jogar na loto e ganhar na loto seria o erro nesse caso. Eu posso jogar e não ganhar, eu posso não jogar e não ganhar, mas se eu ganhar, eu preciso ter jogado, não é? Vamos ver agora alguns exercícios aqui também da banca FGV. Considere a sentença. Se pratico esportes, então fico feliz. Olha só, é uma condição. Tá me dizendo que se eu praticar esportes, eu vou ficar feliz. Então, o que seria a negação? Praticar o esporte e não ficar feliz. Então, vamos ver. Lá, letra D. Pratico esporte e não fico feliz. Reparem que a gente vai ter que usar aqui o conector E. Então, as 3 primeiras alternativas aqui já vêm com se. Eu já posso eliminar, né? Deu para entender, gente? Comparando com uma situação? Tá vendo? Se eu tô afirmando que praticando esporte você vai ficar feliz, a negação é praticar e não ficar feliz. Vamos para a próxima. Os advogados Miguel e Lucas conversam sobre determinado processo que vão receber. Miguel diz, se esse processo é de danos morais, então tem 100 páginas ou mais. E aí Lucas fala, não é verdade. O que Lucas disse é logicamente equivalente a... Então, vamos pensar aqui primeiro no enunciado, né? O que o Lucas disse é logicamente equivalente, ou seja, o que o Lucas está dizendo? Que o que o Miguel disse não é verdade. Lembra? Não é verdade, negação. Então, nós vamos ter que negar a frase do Miguel
para que a gente veja o que é logicamente equivalente ao que o Lucas falou, tá? Como é que a gente nega? Nós temos se então. A negação do se então é aconteceu a situação A, porém não aconteceu a B. Nós temos um se ali na letra C e D que a gente pode eliminar, a gente tem ou, a gente só tem e na letra A e na letra E. Então, esse processo é de danos morais sim, mas não tem mais de 100 páginas. Então, tem menos de 100 páginas, letra E. Esse processo é de danos morais e tem menos de 100 páginas, ok? Ó, quero ver vocês fazendo aí antes de mim, hein? Dá pausa, tenta fazer, depois dá o play e vê o resultado. E rapidinho, tá ficando mais fácil, não tá? Quanto mais fácil, mais rápido a gente faz. Vamos para a próxima, então. A negação lógica da sentença. Se como demais, então passo mal, é. Olha, a gente vai ter que ter aqui um E. A gente tem o E somente na letra C e na letra E, tá vendo? Se você olhar pelo conector, de cara você já elimina as outras. Então, a negação do se então é mantém a primeira situação e nega a segunda, como demais, e não passo mal. Então, tá lá na letra C, como demais e não passo mal. Bom, agora vamos ver a equivalência lógica do se então. O que é equivalência lógica? Equivalente é algo que é a mesma coisa, né? Semelhante. Então, equivalência lógica é eu pegar a mesma sentença que está escrita e falar essa sentença com outras palavras, tá? Então, nós vamos ver dentro da lógica como é que a gente faria isso. E eu vou voltar na situação da massagem. Se você fizer uma massagem no meu pé, eu te dou R$10. Vou falar isso aqui agora com outras palavras, tá? Vamos pensar aqui primeiro. Primeira situação, ela tem a opção de fazer ou não fazer a massagem no meu pé, tá? Quando eu falo isso, eu tô dando duas opções. Ela pode fazer ou não fazer. Mas se ela optar por fazer, eu estou afirmando que ela vai ganhar R$10. Então, ao invés de eu falar, você pode ou não pode fazer uma massagem no meu pé, eu falo, por exemplo, você pode não fazer uma massagem ou ganhar R$10. Por quê? Ou não faz ou faz. Se fizer ganha os R$10, ao invés de eu falar isso, eu substituo direto por te dou R$10. Facinho? E tem, só que a equivalência lógica tem outra forma também de falar a mesma coisa, que é também com se então. Então, olha só. Tomando como certo que se fizer a massagem no meu pé, eu te dou R$10, isso é certo, tá? Não estou dizendo que é a única forma de ganhar R$10, mas eu estou afirmando que se fizer a massagem, eu te dou R$10. Então pensa comigo, se eu afirmei isso e eu não te dei R$10, significa que você não fez a massagem, eu posso falar isso. Então eu volto agora, né? Se eu não te dei R$10, é porque você não fez a massagem, porque era condição, se você fizesse eu te daria os R$10. Então se eu não te dei é porque você não fez a massagem. Agora, se eu te dei os R$10 pode ser qualquer outra coisa, não está condicionado a somente essa situação. Mas se eu não te dei é porque você não fez a massagem. Vamos ver isso aqui usando os conectores. Olha só, fazer a massagem, situação A. Eu dar R$10, situação B. Se acontecer A, então acontece B. Eu estou afirmando, se fizer a massagem, eu vou dar os R$10. Então, primeiro caso da equivalência, ou não aconteceu A, ou aconteceu B. Então, não há, ou, lembra do vídeo anterior? Vou até deixar o link aqui na tela para vocês e também no finalzinho desse vídeo e na descrição desse vídeo também. Não há o tiozinho ali, eu estou negando A, o V é o ou e o B. Então, ou não aconteceu A, ou aconteceu B. Ou não fez a massagem, ou ganhou R$10, tá? Segundo caso, se não acontece o B, então não acontece A. Então tá lá, ó, não B, tiozinho B, setinha pro A, não A. Ou seja, se não B, então não A. Se eu não dei R$10, então não fez a massagem no meu pé, ok? Vamos ver alguns exercícios. Olha só, considere a sentença. Se Arlindo é baixo, então Arlindo não é atleta. Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente à sentença dada. Olha só, se é logicamente equivalente, nós temos duas formas, tá? Equivalência. Ou e se então. Nenhuma alternativa ali tem ou.
né? Então nós vamos partir para o se então. Se o Arlindo é baixo, então ele não é atleta. Então eu posso falar que se ele é atleta, ele não é baixo. Então se Arlindo é atleta, então Arlindo não é baixo. Ok? Letra C. Próximo. Um professor afirmou: quem acertar todas as questões de múltipla escolha vai tirar conceito A. Alberto é um de seus alunos. Uma consequência lógica da sentença do professor é, olha só, uma consequência lógica, ou seja, uma equivalência, tá? A gente não está falando nada de negação aqui. Então vamos buscar a equivalência lógica. O professor falou que quem acertar todas as questões de múltipla escolha vai tirar conceito A. Ele colocou essa condição. Se o Alberto não tirou A, é porque ele não acertou todas as questões, tá? Então, se Alberto não tirou o conceito A, então, olha que interessante, olha lá, da letra B até a letra E. Mas na letra B fala, olha o que eu falei, hein? Se Alberto não tirou o conceito A, então ele não acertou todas as questões. A letra B fala que ele acertou todas as questões, já está eliminada. A letra C, ele errou todas, a letra D, ele errou exatamente uma, e a letra E, ele errou pelo menos uma. Ô, gente, qual dessas três situações aqui que parece com ele não acertou todas as questões? Apenas a letra E. Porque se ele não acertou todas, eu posso dizer que ele errou pelo menos uma, correto? Mas eu não sei quantas ele errou exatamente. O professor não falou se ele errar todas, ele só falou que se ele acertar todas. Então, se ele não acertou todas, é porque ele errou pelo menos uma. Não tem como eu afirmar que ele errou exatamente uma ou afirmar que ele errou todas as questões. Então, o mais lógico aqui é a letra E. Se Alberto não tirou o conceito A, então ele errou pelo menos uma questão de múltipla escolha, ok? Próximo. Uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Pedro é torcedor do Chapecoense, então ele nasceu em Chapecó, de novo, ó, se então. Então a gente vai ter ou vai ter se, como equivalência lógica, tá? O Pedro não é torcedor do Chapecoense, ou ele nasceu em Chapecó. Então, Pedro não é torcedor... Olha, já tem essa opção ali na letra D, hein? Pedro não é torcedor do Chapecoense ou nasceu em Chapecó. Essa já me atende. Se eu fosse usar o se, então, tinha que vir de trás para frente, né? Se ele não nasceu em Chapecó, então ele não é torcedor do Chapecoense. Ali não fala isso. Ali fala se Pedro não é torcedor, não pode. Se Pedro nasceu... Não. Teria que ser se Pedro não nasceu em Chapecó, então ele não é torcedor do Chapecoense. Não tem essa opção, mas tem a opção do ou. Lembra sempre que a equivalência nós temos duas situações. Ou se então, ou o ou. Bem, agora a gente vai ver aqui, tem algumas questões na prova que misturam um pouquinho de tudo que a gente já viu até agora, né? Então, no primeiro vídeo, a gente falou dos conectores e e ou. Se você não assistiu e tem dúvida, assiste ele primeiro, depois volta aqui no restante desse vídeo, tá? Então, agora nós vamos pegar questões que misturam o e, o ou e o se então. Que são questões, no meu ver, mais prováveis de cair nos concursos, né? Que elas são mais completas. Embora todas que a gente tenha visto até agora são questões também do concurso. Então, vamos lá. Considere a sentença. Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema. Então, aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o B. As duas situações do se então. Mas reparem que esse B, ele é um ou, né? Então, é como se fosse assim, eu vejo televisão, vou chamar de C e vou ao cinema de D. Então, aqui a gente tem um ou, né? Um Vzinho, lembrando aí dos conectores. Então, é como se fosse, numa sentença matemática, é como se isso aqui estivesse entre parênteses. Então, a gente resolve o parênteses, né? Tudo juntinho, tá? Então, vamos analisar essa situação. Ele quer uma negação lógica. Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema. Lembrando, qual é a negação lógica do se então? É acontecer a primeira situação e não acontecer a segunda, ou seja, se não estou cansado, então eu não estou cansado. Não estou cansado. Gente, olha, não estou cansado, tá só aqui, hein? Então essa aqui já é a resposta, tá?
Porque negação lógica não vai ter o se então, ele vai ter que manter a primeira e negar a segunda. Então, vamos verificar? Se não estou cansado, então eu não estou cansado, só que aí não vai acontecer a segunda. A segunda é vejo televisão ou vou ao cinema. Ô, gente, qual a negação do ou mesmo? E. E lembra que a gente tem que negar as duas frases. Então, aqui vai ter que ser não vejo televisão e não vou ao cinema. Olha como é que coincidiu direitinho. Não vejo televisão e não vou ao cinema. Então, a gente vai ter aqui a letra D. Como isso aqui é um E, pode acontecer. Tudo aqui é isso, isso e aquilo. Então, pode acontecer numa determinada questão de inverter essa ordem, tá? Não tem problema nenhum. Se essa ordem aparecer invertida, tipo, não vejo televisão e não estou cansado e não vou ao cinema. Isso quer dizer exatamente a mesma coisa. Porque como é E aqui, a ordem não vai interferir, tá? Próxima questão. Considere a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Então, vamos lá. Corro ou faço musculação, A. Fico cansado, B. Se A, então B. Ok. Só que reparem que o A, de novo, é um ou. É uma junção ali, né? Corro, faço musculação, tá? Uma sentença logicamente equivalente. Opa, então vamos lá. Agora é equivalência. Equivalência nós temos duas situações. Se, então e ou. O se, então aqui teria que negar tanto o A quanto o B e fazer. Se não fico cansado, vamos ver, ó. Se não fico cansado, não. Se não fico cansado também, não. Então, essas duas aqui estão eliminadas. Então, a gente vai precisar do ou. Então, como é ou, vai acontecer, vamos negar a primeira situação, não A, ou B. Então, vai ter que ter alguma coisa aqui, ou fico cansado. Tá, tem ou fico cansado ali na letra C, e fico cansado, a gente já pode eliminar essa letra E não fico cansado, então olha só, a gente já tem a letra C, mas vamos verificar se é isso mesmo? Quem é o não há? Corro ou faço musculação. Quando a gente nega o ou, lembrando aí do vídeo anterior, a gente nega ou com e a gente nega as duas situações, então tem que ser não corro e não faço musculação, ou fico cansado. Perfeito. Letra C. Gente, tá ficando fácil? Ou tá ainda confuso? Depois, se vocês puderem pegar outras questões desse tipo e praticar, nossa, vocês vão ficar fera. Próxima questão. Considere a sentença a seguir. O desafio dessa sentença aqui para mim é falar o tal do Roraima. Roraima. Não sei direito, tá, gente? Vocês vão rir aí, mas eu não sei não. Se nasci em Rondônia ou Roraima, isso aqui é a situação A. Então, sou brasileiro, situação B, ok? Sendo que o A tem um ou ali, tá? Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença dada. De novo, equivalente. Se, então, ou. Opa, todas as opções ali estão com se. Então, a gente vai ter o se, então. A equivalência lógica dela é um se, então, ao contrário, né? Então, se, e a gente nega tanto A quanto B. Se não sou brasileiro. Ela tem que começar desse jeito. Se não sou brasileiro. Ah, gente, só tem isso na letra D. Ah lá, olha, se eu tô fazendo a prova, já marco ali e vou embora, tá? Mas vamos verificar? Se não sou brasileiro, então, agora vamos negar o A. O A fala que nasceu em Rondônia ou nasceu em Roraima. Como é que nega isso? Não nasceu em Rondônia e não nasceu em Roraima. Então, se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia, nem em Roraima. Ficou escondidinho ali atrás de mim, mas está escrito ali exatamente isso. Tá vendo, gente? Fica facinho, tá? Não precisa, se vocês saírem, às vezes, lendo as opções de respostas, vocês podem se confundir. Então, é melhor já ir nesse sentido aqui, ó. Já sei que vai ser um se não sou brasileiro, olha, a gente já até acha a resposta sem nem fazer muito esforço, tá vendo? Agora, se a gente começa a ler a letra A, B, C, D, E, a gente acaba se confundindo, porque as frases são muito parecidas, é muito cheio de se, então, ou, e, a gente acaba se confundindo. Então, tentem partir de vocês fazendo como se fosse uma questão aberta e depois busca a resposta. Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. Vou fazer mais vídeos ainda. Temos o se e somente se, o algum e nenhum. Vou fazer esses vídeos todos e vou montar na playlist para vocês. Fiquem atentos e acompanhem o canal para vocês ficarem por dentro aí das novidades. Gente, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom?
Muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus. Tchau, tchau.